essa altura, você já está super convencida que o fato de você ter começado agora, de ter poucos seguidores, de você ter um recorte de um nicho bem específico e de o seu conhecimento, seu grande negócio e usar a sua história para se aproximar das pessoas, é uma super vantagem. E nessa aula a gente vai mergulhar um pouco nessa questão da história. Quero que você recapitule um pouquinho que lá naquela aula que eu montei a escadinha, eu montei para você a identidade da empreendedora como primeiro degrau, e como segundo degrau, eu coloquei para você essa líder influente. Eu quero que você pense um pouco nisso, porque é nisso que a gente vai mergulhar agora, para entender a importância da sua história e como que você vai se apresentar e vai fazer um pitch de vendas bem feito. Veja, quando a gente fala do conceito do Kotler, que é o marketing é um processo social, né? E aquele conceito que a gente estudou na aula passada, que você entenda o quanto a sua história é importante nesse processo. Eu tenho certeza absoluta que um dos fatores que fez com que você se sentisse atraída por esse produto foi a minha história. Você viu alguma coisa no Instagram, ou você assistiu às aulas do Detox, ou você já ficou sabendo do Destrave seu negócio, né? O quanto que o Destrave seu negócio é potente. Então, alguma coisa da minha história conecta com a sua. Por isso que você está aqui. A gente só compra das pessoas que, de algum jeito, geram confiança na gente, geram similaridade. Então, você tem que ter olhado para mim, para minha página de vendas, para alguma coisa que eu fiz para você, e isso te despertou uma similaridade, uma identidade, uma confiança, e fez com que você estivesse aqui. E se eu te contar a minha história, vai ter muita coisa da minha história que você vai dizer: nossa, eu já fui essa. Dentre as coisas que eu sempre falo para as alunas, eu digo, né? Eu já fui a perfeccionista, que tudo tinha que estar perfeito para dar certo. Eu já fui aquela que não acreditei no meu valor, que servi e fiz tudo de graça para poder ser escolhida ou ser amada, ou me sentir importante. Eu já fui aquela empreendedora que procrastinei coisas que estavam muito prontas, que poderiam ser postas no mundo, porque eu fiquei com medo de desagradar, com medo de perder a reputação, com medo de não ser amada, com medo de desapontar quem esperava de mim, coisas de mim. Já fui aquela que não me senti pronta, que precisei fazer mais um curso, que precisei de mais uma formação, que senti falta de um título de uma grande universidade para me sentir autoridade no meu nicho. Então, assim, quando eu conto da onde vieram cada um desses sentimentos, cada história que me fez concluir que eu estava passando por esse desafio, identifica demais com a sua história. A humanidade gosta de história. As grandes tradições foram passadas de família a família por meio de história. Então, é importante que você traga a sua história para o seu negócio, né? E agora eu vou te ensinar uma estrutura de como que você vai fazer isso. Num pitch de vendas bem curto, um pitch de apresentação de quem é você, e pitch é uma apresentação específica para contar sobre você, e numa estrutura de uma live. Se você tiver que fazer uma live para deixar no seu perfil registrado a sua causa, a sua história, o que você faz para conectar as pessoas que têm a mesma causa que você vai usar essa estrutura que eu vou te apresentar agora, tá bom? Vamos para o quadro branco? Vamos para o quadro branco. O que é importante na estrutura do pitch? Você dizer o seu nome, a sua ação principal, para quem é a ação principal e a grande transformação, a finalidade, o para quê. Vamos ver como que fica isso numa frase. Então lá, meu nome é, obviamente, você vai colocar o seu nome aqui, né, no lugar do nome. Eu aqui, olha aqui, seu verbo de ação. Aqui eu quero que você coloque o principal verbo de ação do seu trabalho. Se você é terapeuta, por exemplo, eu trago ferramentas de cura. Se você é coaching, eu ministro treinamentos para. Se você trabalha com finanças, eu mapeio dívidas. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, então eu destravo mulheres. Uma saída possível aqui é colocar assim: eu ajudo as mulheres a destravar, eu ajudo as mulheres com as dívidas, eu ajudo mulheres no processo de cura. Pode colocar essa palavra ajuda. Eu acho que não precisa. Você pode tirar essa palavra ajuda e colocar o teu verbo poderoso. Então, eu destravo mulheres. O verbo de ação. Eu destravo, então aqui vai o verbo, né? Eu destravo. Quem que eu destravo? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? As mulheres empreendedoras, com a finalidade do quê? Que elas possam criar negócios livres, felizes e ricos.
Vamos ver como que fica isso numa frase. Meu nome é Ellen Milek, sou líder de uma legião de mulheres livres e ricas. Isso aqui, então, já fazia parte do meu negócio, ficou aqui. Ajudo mulheres empreendedoras a destravarem o poder de autorrealização para que elas possam criar negócios felizes e ricos. Então, o que que elas fazem? Destravam o quê? O processo de realização do realizar. Para que que elas vão realizar? Para criar um negócio feliz e rico. Essa foi a primeira versão do meu pitch, lá 3 anos e meio, 4 anos atrás, quando começou a pandemia. Foi o primeiro que eu fiz, dentro da estrutura que eu aprendi, e deu muito certo. Então, naquele momento eu abri as lives, eu sou a Ellen, destravo mulheres empreendedoras para que elas possam despertar o poder de autorrealização e criar negócios felizes e ricos. Olha como fica bonito, um pitch bem falado, bem claro, que dá um ar de autoridade, uma voz de autoridade. Então, a primeira coisa que eu quero que você ensaie nessa aula é o pitch. Entenda, você pode colocar o verbo ajudo aqui, ou você pode colocar o teu verbo poderoso. Entenda que você vai colocar o verbo poderoso, o que você faz, para quem, né? Aqui, as mulheres, e entenda a grande transformação. Essa é a estrutura do pitch que eu quero que você escreva. Se você escrever, colocar aqui no vídeo, fica à vontade. A gente passa aqui para dar uma olhadinha. Eu quero que você escreva esse pitch, mostre para as pessoas, teste com as pessoas, decore esse pitch e abra, todos os seus trabalhos com isso. Se alguém te perguntar: "O que que você faz?", eu vejo tanta empreendedora competente gaguejando na hora de dizer isso, né, "O que que você faz?", você está com esse pitch treinado, combinado? Até a próxima aula, onde eu vou te ensinar a usar esse pitch dentro de uma live. Passa lá. Beijo, até a próxima aula.